Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, em especial para você atleticano. Hoje eu tive alguns problemas com a internet, né? Não sei se na casa de vocês está assim, mas aqui em casa eu ando sofrendo muito com a internet nesses últimos dias. Mas não poderia deixar de gravar esse vídeo relativo, né, aí ao aniversário do Atlético de 83 anos. O dia tem mexido muito, né, durante essa quarentena, e eu sigo trabalhando na Rádio Bandeirantes, durante o Esporte em Debate, de meio-dia às 2h, mas no restante do dia eu tenho trabalhado muito em casa, né, feito aí, eu já faço esse trabalho normalmente, mas tem se intensificado mais devido a essa questão da quarentena. E eu observando assim, né, quando é que começa a surgir as primeiras notícias do Atlético nos jornais. Porque dos outros clubes aqui da capital, de todos eles, tem citação da fundação destes clubes, do Vila, do Goiânia, do Goiás, de outras equipes que nasceram e morreram, mas do Atlético não tem. Talvez na época até foi divulgado em algum veículo que existisse aqui, mas talvez tenha sido algum veículo que não guardou esses arquivos, teve uma vida efêmera, mas o jornal mais antigo que nós temos o Correio Oficial, né, que tem edições mais velhas, mas dos veículos aqui de Goiânia é o Popular, né, que tem suas primeiras edições ali em abril de 38. O Atlético tinha sido fundado um ano antes. Então este primeiro ano de vida do Atlético, ele é um ano muito escuro ainda, você tem pouquíssimas informações, pouquíssimas mesmo. Eu já li bastante jornais deste período e deu para resgatar pouquíssima coisa, né? Eu trago isso assim, normalmente a gente fala muito do assunto factual, né? Mas nos 83 anos eu optei por falar de uma coisa mais abrangente, mais sobre a história do clube. Então, naquele primeiro tempo ali, apenas cita que o Atlético jogava contra equipes de Anápolis, especialmente o Anápolis Esporte Clube, né? O Anápolis Esporte Clube é um time que inicia com esse nome, depois ele encerra suas atividades, logo em seguida ele vem com o nome de Anapolina. Né? Não é o mesmo clube, mas é basicamente formado pelas mesmas pessoas do Anápolis, especialmente os mesmos jogadores. Então eu jogava com o Anápolis, jogava com o Pires do Rio, jogava com equipes de Bela Vista, jogos contra equipes da cidade de Goiás, né, União Goiana. Então os primeiros anos do Atlético são basicamente contra essas equipes. Aí depois surge o Goiânia em 38, em 39 surge o Campinas, depois aqui em Goiânia, né, de clubes aqui de Goiânia, depois aparece o Operário, aí mais à frente, né, isso no início da década de 40, esses times surgem, só o Campinas que é de 39, aí que vai aparecer Goiás, Vila Nova, o Comercial, né, um time que teve uma vida rápida aqui também, aí vem a União, vem a primeira ABG, né, que é a Associação Bancária de Goiás, aí que o Atlético passa a ter mais adversários. Aí naquele início ali muito em cima especialmente, primeiro da comunidade campineira, né, depois o Antônio Ascioli vai tomando um papel de patrono do Atlético. Em 47, o campo da rua 24 de outubro, né, da avenida 24 de outubro, começa a ganhar alambrado, né, primeiro, porque normalmente os estádios eles iam nessa sequência, primeiro se fazia os alambrados, depois as arquibancadas, essa estrutura era basicamente assim. E aí em 47 o Atlético inaugura, né, entre aspas, o estádio Antônio Ascioli, as primeiras arquibancadas ali, bem tímidas ainda, mas já eram arquibancadas, e o alambrado. É um jogo contra o Buriti, aliás tinham jogos também contra equipes da cidade de Buriti, e também jogos contra times do Triângulo Mineiro, naquele início do Atlético. E aí o Atlético rivalizando com o Goiânia, é uma rivalidade muito pesada, né? Os dois já começam no clima, assim que o Goiânia é fundado, a rivalidade já explode, dentro de 2, 3 meses os times já têm uma rivalidade grande entre eles. E aí o Atlético sofre, né, muito na sombra do Goiânia, o Atlético conseguia competir com o Goiânia, mas o Goiânia levava uma boa vantagem assim,
nos títulos especialmente, né? Você pega ele da era amadora, aqueles campeonatos citadinos de Goiânia, né? O Goiânia conseguiu conquistar um número bem maior, mas o Atlético sempre estava ganhando o seu, né? Ganha em 44, ganha em 47, ganha em 49, aí depois ganha novamente em 55, ganha em 57, depois ganha em 64, né? Já é o Campeonato Goiano. E depois o Atlético perdeu um pouco de força, né? Ali de 70 a 85 o Atlético teve um hiato muito grande, mesmo tendo bons times, mesmo tendo bons jogadores, mas você pega uma época entre 70 e 85, uma época muito forte de Goiás e Vila Nova, né? Os dois times ganharam uma projeção muito grande, passa, né, ganha o status de principal clássico do estado, e nesse período entre 70 e 85 o Atlético sofreu muito com esses dois times, mesmo tendo jogadores como Baltazar, né, passa no Atlético nesse período, Marçal, vários outros, né, o Gilberto jogou aqui pelo Atlético nesse período, um time assim, o Atlético conseguia montar bons times, mas só vem quebrar essa sequência em 1985. Depois vive um bom final de década, né, ali de 80. Nos anos 90 o Atlético ainda era competitivo em alguns momentos. Em 92 o Atlético chega no quadrangular final do Campeonato Goiano, vencido pelo Goiatuba. Em 94 o Atlético decide, né, ali com o Goiás, o título do primeiro turno, perde o título no último minuto de jogo. Em 96 o Atlético chega no triangular final. Aí dali para frente o time foi um pouco patinando. O Atlético teve uma boa participação na Série C, né, ali de 2001, também de 2003, né, o Atlético fez uma boa Série C. E depois a equipe foi perdendo força. Em 2003 foi rebaixado para a segunda divisão. Em 2004 não conseguiu subir. Em 2005 sobe. E a partir de 2006 essa história que já é mais conhecida, especialmente o torcedor mais jovem. O Atlético volta a conquistar títulos, chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse ano vai jogar a Série A novamente, participar da Copa do Brasil. Chega a uma semifinal da Copa do Brasil em 2010. Conquista títulos goianos, disputou uma Copa Sul-Americana. Então esse a gente vê assim, um resumo, né, desta vida do Atlético. Então, lógico, daria para eu falar aqui um mês, né, sobre esses 83 anos do Atlético, mas eu vou saudar algumas pessoas que de uma importância muito grande, especialmente no passado. Porque de 2005 para cá, os grandes são conhecidos e citados o tempo todo. O Adson, maior comandante do clube recente. Você tem os caras ali por trás, o Divino, né? Você teve o Wilson Carlos lá no início, você tem o Jovair hoje, jogadores, Márcio, Robson, Bituca, Nailson, Wesley, Jairo, todos jogadores que tiveram aí uma importância muito grande nessa vida recente do Atlético. Mas quando você volta, né, lá atrás, aí você vai lembrar do Epitácio, né, uma figura gigante dentro da história do Atlético, 17 anos de Atlético. Você vai encontrar lá o Edson Hermano, né, naqueles primeiros times do Atlético, Cebinha, João V8, Canhoto, Wilson, né, Ari, Fábio, né, um artilheiro nato do Atlético ali naquela virada, o Aldo e o Plínio, né, os dois irmãos, então o Tonho Oscar, né, tudo isso ali na década de 40, virando para os anos 50, depois você vem os anos 60, o Atlético tendo duas participações na Taça Brasil em 65, 68, Jair Porrete, goleiro Romualdo, né, que também jogou no Vila Nova, o Adalberto Cruvinel também, uma figura muito importante naquele time, naquele momento. Então, o Atlético, todas essas pessoas fazem parte, né? José Martins de Souza Zenha, o Odilon Soares, todas as pessoas que colaboraram muito com o Atlético. Lá atrás, o Gilberto Alves, né? Também foi uma figura muito importante na vida do Atlético. Então, eu saúdo a todas essas pessoas, em especial o torcedor do Atlético, né? Porque para mim qualquer time, o principal motivo de sua existência é o torcedor.
Então, saúde do torcedor, os dirigentes, os jogadores, os funcionários, os ex-jogadores e, por que não, aqueles torcedores, dirigentes que já não estão mais entre nós, mas que também têm uma parcela de colaboração gigantesca com a vida do Atlético, né? Porque para que o Atlético exista hoje, muita gente teve que mantê-lo de pé lá atrás. E às vezes essas pessoas acabam ficando esquecidas. Beleza, gente? Parabéns a todos vocês, rubro-negros, parabéns, Atlético, pelos 83 anos de fundação. Tomara que estejamos todos nós daqui a 17 anos por aqui para a gente celebrar o centenário do Dragão. Até mais!